Não deve ser surpresa para você que a classe de ativos fundo imobiliário está crescendo cada vez mais. E vídeos como esse, tão cheios aqui no YouTube, perfis no Instagram também estão crescendo cada vez mais. E para você ter mais ideia ainda de como essa classe de ativos está ganhando mais visibilidade, o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, teve uma rentabilidade próxima de 40%, superando até mesmo o Ibovespa. E aqui estou eu para encher mais linguiça dos fundos imobiliários e te dar mais 5 motivos pelos quais eles são mais vantajosos do que se investir em imóveis. No passado, se você perguntasse para qualquer pessoa a única forma de você conseguir se livrar da previdência do governo, ela te daria duas opções. Uma seria a poupança, mas com certeza a segunda seria investimento em imóveis, era a melhor opção. Mas hoje, graças à tecnologia e muito mais acesso à informação, nós temos ações, fundos imobiliários, tesouro direto como formas democráticas de você investir o seu dinheiro e muito mais rentáveis. Então, se você quer que esse tipo de investimento chegue de forma maciça à maior quantidade de pessoas possível, deixa o like aqui embaixo, que a YouTube vai entender que o povo brasileiro precisa entender sobre esse tipo de investimento e fazer o dinheiro começar a trabalhar para eles. Então agora, bora para os 5 motivos pelos quais o investimento em fundo imobiliário é muito mais vantajoso do que se investir em imóveis. Caralho, agora eu tô mandando bala. A primeira vantagem que eu coloquei aqui é o baixo investimento inicial. Pensa comigo, eu fiz uma pesquisa e vi que para você comprar um apartamento no bairro do Belenzinho aqui em São Paulo, você teria que despender R$400 mil. Ou você teria que fazer um financiamento, ou, pelas minhas contas, você teria que juntar aproximadamente R$1.100 mensais durante 30 anos para que você pudesse fazer a compra desse imóvel à vista, levando em conta ainda que esse imóvel não se valorize ao longo do tempo, que, convenhamos, é quase impossível. Ainda no caso do financiamento, você ia ter que aturar que você ia pagar mais de juros para a instituição financeira que você pegou dinheiro emprestado do que realmente aquele imóvel vale no seu valor à vista. Já com os fundos imobiliários, você consegue comprar uma cota e se tornar sócio daquele fundo por R$100, R$150. Aí, da mesma forma que nos imóveis, com apenas uma cota de um fundo imobiliário de R$100, você já tem direito a receber os aluguéis dele, que no caso dos fundos imobiliários, os aluguéis são chamados de proventos. Então a gente pode ver que a barreira de entrada para você investir em fundos imobiliários é muito mais baixa do que acontece no investimento em imóveis. Então agora vamos para o segundo ponto que eu elenquei aqui, que é a isenção de imposto de renda nos rendimentos mensais. Caso você não saiba como funciona o processo de tributação sobre os aluguéis aqui no Brasil, eu peguei a minha colinha aqui no computador e vou passar para vocês como funciona e como é tributado a cada valor. Se você possui um aluguel mensal de até R$ 1.903,98, você é isento de imposto, não paga nada. Já se você possui de R$ 1.903,99 até um valor de R$ 2.826,65, você vai pagar uma alíquota de imposto de renda sobre esse aluguel de 7,5%. Já se esse valor for de R$ 2.826,69 até R$ 3.751,05, a sua alíquota de imposto vai ser de 15%. Já se esse valor for de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, a sua alíquota de imposto vai ser de 22,5%. Se esse valor for acima dos R$ 4.664,68, você chegou no seu máximo, onde a alíquota a valores iguais ou superiores a esse vão ser de 27,5% sobre o valor do aluguel. A gente pode ver que acima dos R$ 3.000
a tributação já começa a ficar um pouco alta. Mas pensa comigo, se eu estou investindo por longo prazo e querendo fazer desse dinheiro a minha aposentadoria, eu com certeza vou querer me aposentar com um valor superior a R$ 4.000, porque dessa forma eu consigo dar muita tranquilidade para mim, ter uma aposentadoria tranquila e suave, e também com que os meus familiares também fiquem na tranquilidade e no conforto da forma que eu desejo. Já no caso dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda sobre os proventos, mas não confunda em isenção nos rendimentos com isenção na declaração do imposto de renda. Qualquer operação que você fizer na Bolsa de Valores deve ser obrigatoriamente declarada no ano seguinte. O terceiro motivo que eu coloquei pelos quais os fundos imobiliários eles são mais vantajosos do que os imóveis é a liquidez. Liquidez nada mais é a facilidade que você tem de transformar o seu ativo ou qualquer bem que você possua em dinheiro. Então vamos supor que você tem um apartamento no qual você morou durante anos e agora você quer mudar. Ou porque ficou mais perigoso morar ali, porque se desvalorizou, ou simplesmente você quer morar mais perto da sua família. Então, segundo uma pesquisa feita pela Democrata Imóveis, esse processo de venda, caso ele for feito da maneira mais eficiente, e como é essa maneira mais eficiente? Ou seja, você coloca ele em anúncios na internet, faz anúncio no Google, no Facebook, OLX, ele demora cerca de 5 meses para acontecer a venda. Mas se você fizer daquela maneira tradicional, ou seja, colocar aquela plaquinha de vende na frente da sua casa, esse processo está demorando mais ou menos 10 meses. E isso é porque a pesquisa foi feita no ano de 2019, um ano de retomada da economia. E para efeito de comparação, eu peguei outra pesquisa do Globo.com, onde ele nos mostra que esse processo em 2017 para a venda de um imóvel estava em cerca de 1 ano e 4 meses. Além de você ter que convencer o comprador daquele imóvel foi feito para ele, o momento que a economia está passando também interfere diretamente no valor que você vai conseguir vender o seu imóvel. Porque o momento que a economia está passando, ela interfere diretamente no poder de compra da população. Agora, nos fundos imobiliários, esse processo de liquidação ele acontece em minutos, até mesmo em algumas horas, e em fundos imobiliários mais líquidos pode acontecer até em segundos. Por experiência própria, no último mês eu fiz a venda no fundo imobiliário que eu tinha na minha carteira, que era o MFI, e esse processo aconteceu tão rápido que não deu tempo nem de eu piscar. Se caso você quiser entender o racional por trás da minha venda desse fundo imobiliário e queira saber também um pouco dos ativos que eu tenho na minha carteira, eu vou deixar esse card aqui em cima para você assistir depois que você terminar esse vídeo aqui, beleza? No mesmo caso que você acabou vendendo o seu imóvel porque ele ficou mais perigoso ou diversos outros motivos, no fundo imobiliário pode acontecer a mesma coisa, porque ele pode perder os seus fundamentos, pode mudar a gestão e você queira realocar esse dinheiro que você tinha nele em outro fundo que você se considere mais seguro em alocar. Então, a possibilidade de transformar o fundo imobiliário em dinheiro é muito mais fácil do que você transformar um imóvel em dinheiro na sua conta. Além desse fator da liquidez, nós temos outro ponto que é muito importante quando a gente vai comparar os fundos imobiliários com imóveis, que é esse que nos leva ao quarto ponto de vantagem dos fundos imobiliários, que é a burocracia e gestão. Não é surpresa para ninguém que a gente vive em um país que é sinônimo de burocracia, e os imóveis também estão nessa barca. E você, como dono de um imóvel, vai levar junto com todos os metros quadrados que ele possui uma porção e uma tonelada de burocracia. No processo de aquisição de um apartamento ou de uma casa do modo tradicional, a gente tem que se preocupar com várias coisas, como por exemplo escritura, advogado, IPTU e várias coisas que fazem a negociação ocorrer sem nenhum problema. Porém, provavelmente você já tem muitos problemas na sua vida pessoal para resolver e também na sua vida profissional.
e acabar incluindo mais um problema que deveria ser delegado e que pode ser delegado não é muito inteligente. E dessa forma, você se tornando cotista de um fundo imobiliário, você vai estar delegando todas essas funções para um gestor que é totalmente especializado em fazer esse serviço e também ele tem experiência no mercado imobiliário. Então dessa forma, ele vai utilizar o seu dinheiro da melhor forma e ainda vai conseguir, na maioria das vezes, barganhar em diferentes momentos da economia. Dessa forma, você delegando todas essas funções para um gestor, você vai ter mais tempo para passar com a sua família ou até mesmo estudando os principais riscos dos fundos imobiliários que vou estar deixando nesse vídeo aqui. Então, se você quiser entender, além dos benefícios, você não ficar com viés de confirmação, você também deve entender os riscos. Então, assista esse vídeo aqui e confere os principais riscos que eu elenquei nele. E agora a gente chegou no último e quinto ponto de vantagem dos fundos imobiliários, que é a facilidade de reinvestimento. Suponha que você tenha um imóvel e esse imóvel lhe deu uma renda passiva de R$2.000 por mês. Além de você ter que pagar o imposto sobre esse valor, você não vai conseguir pegar esse dinheiro e reinvestir no próprio imóvel. Porque para você conseguir investir um imóvel, é basicamente você fazer reformas e deixar ele mais moderno para que o valor percebido dele no mercado fique maior. Porém, para você conseguir fazer essas reformas e todas essas melhorias, as pessoas que moram naquele imóvel, elas vão ter que deixar por algum tempo, porque o imóvel vai estar impossibilitado de receber pessoas, e essas pessoas saindo de lá, você vai ter que deixar de receber os aluguéis. Então, dessa forma, o investimento ele só pode ser feito quando o imóvel está vago. Já nos fundos imobiliários, você consegue pegar os rendimentos que eles pagam mensalmente e reinvestir no próprio fundo. Se você é cotista do fundo imobiliário XP Malls, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é no dia 10 de janeiro de 2020, você consegue com R$139 já reinvestir no próprio fundo. Nessa imagem aqui, a gente pode ver como que fica a rentabilidade de quem reinveste os proventos e de quem acaba pegando os proventos para uso próprio. Nesse gráfico foi considerado o Ibovespa, mas no caso dos fundos imobiliários acontece da mesma forma. O reinvestimento faz o seu patrimônio virar uma bola de neve no longo prazo. Então agora vamos recapitular as 5 principais vantagens que a gente falou aqui nesse vídeo dos fundos imobiliários frente aos imóveis. A primeira foi um baixo investimento inicial, a segunda, isenção de imposto de renda nos rendimentos mensais, a terceira, liquidez, a quarta, burocracia e gestão, e a quinta, a facilidade de reinvestimento. Mano, na minha opinião, dentro dessas 5 que a gente colocou aqui no vídeo, a mais importante é a burocracia e gestão, porque com o fundo imobiliário a gente consegue delegar todas as funções que a gente teria que nos preocupar, e dessa forma a gente ganha tempo, que é o nosso ativo mais escasso para a gente estudar, ficar mais inteligente ou simplesmente a gente passar com a nossa família e aproveitar os melhores momentos da vida. E na sua opinião, qual desses 5 pontos que a gente colocou aqui no vídeo é o mais importante a se considerar como investidor? Se esse vídeo conseguiu te dar uma nova visão sobre o mercado de fundos imobiliários ou alguma noção nova sobre investimentos, eu queria te pedir para você deixar o like aqui no vídeo e comentar como eu posso trazer novas formas de conteúdo que agreguem valor para você. Caso você não concordou com nada que eu disse nesse vídeo, eu só falei besteira para você, deixa o seu like também e comenta porque você acha que esse vídeo não serviu de nada, beleza? Então, sem mais, eu vou ficando por aqui e essa aqui é a semente pro próximo milhão. Tchau!